nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Amém? Mais uma vez, Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Amém? Aleluia. Esse é o Deus no qual nós servimos, ao qual nós servimos. Amém? Esse é o Deus que está conosco, esse é o Deus que nos ama, que nos cuida. Esse é o nosso Deus. Nós vamos louvá-lo nessa noite em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia tão lindo que o Senhor nos deu, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos em comunidade, em família, para te louvar, para erguer as nossas vozes, para entregar o nosso coração, para nos dedicarmos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, Senhor, e entregarmos os nossos louvores. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido nessa noite, Pai. Que através, Senhor, também da internet, os membros que não estão podendo vir à nossa comunidade possam, Senhor, ser abençoados por Ti, Senhor, através dos louvores. Que a nossa igreja, Senhor, a nossa comunidade possa continuar, Senhor, sendo viva, Senhor, e estando em movimento, Senhor, nessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Pai, que possa frutificar, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Deus, à Tua voz, Senhor, e ao mover do Teu Espírito nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Rocha, és a minha
nome seja exaltado nessa noite. Sim, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós declaramos que o Senhor é a nossa rocha, como nós lemos aqui, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, os nossos pés estão firmados em Ti, Senhor. Aleluia. Confio no Senhor, amém? Na sua palavra, que nunca falha, aleluia! Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou.
coração anseia por Ti, Pai. Nossa vida, Senhor, precisa de Ti, Senhor, em todos os momentos, Pai. Não há um momento sequer, Senhor, que nós desejamos ficar longe da Tua presença, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a razão, Senhor, de nós vivemos, Pai. A nossa vida deve e tem que estar em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Declaramos, Senhor, que nós somos Teus, Pai. Que precisamos da Tua presença, Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu.
aleluia. Nós te honramos, Senhor, nessa noite, Pai, porque sabemos, Senhor, que a nossa vida está em Ti, Senhor. E que nada, Senhor, que nós fizermos ou deixarmos de fazer, o Senhor vai nos amar menos, Pai. Nós sabemos e conhecemos o Teu amor, Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E que tudo que nós vivemos, Senhor, é para Ti e é por Ti. Por isso essa música, Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim nas nossas vidas. Desde o momento que nós Te conhecemos, Senhor, nós sabemos, Pai, que nós nascemos e que nós morreremos, mas viveremos eternamente contigo. Nós sabemos para onde nós vamos, Senhor. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, Senhor. Nós temos consciência, Senhor, de quem Tu és e de quem nós somos em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Graça e paz a todos. Ana, enquanto você vai preparando a sua oferta para dedicar ao Senhor, gostaria de ler em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz assim: cada um dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, ou Deus ama um doador alegre. Muito bem, esse é um texto muito importante para nós entendermos a respeito de ofertas, daquilo que nós vamos dedicar. Paulo está dizendo que nós precisamos não mais agora seguir uma lei, a lei do Velho Testamento, a lei de dar o dízimo, a lei de que Deus vai abençoar segundo o que eu der, porque essa lei já não existe mais. Mas agora Paulo está dizendo que é segundo o nosso coração. Nós damos, nós ofertamos, nós dedicamos parte daquilo que o Senhor tem nos dado, com uma atitude de coração, não mais com aquela obediência, mas agora voluntariamente, reconhecendo que tudo vem do Senhor. E mais, ele diz que Deus se alegra com um doador que expressa isso em sua vida, um alegre doador. Desculpa, Deus ama um doador alegre, Deus ama. E alegria aqui no original, no grego, é hilaros, que é fundamentalmente, vem da origem da palavra hilário, feliz, mas é mais do que uma felicidade, mais do que simplesmente uma alegria simples, é uma dedicação voluntária e rápida. Sabe aquele camarada que está pronto com o seu coração voluntário para dar? Sabe aquela pessoa que tem alguém pede alguma coisa e fala, opa, sou eu. A palavra hilaros no grego significa uma atitude voluntária, jovial, rápida, alegre, festiva, de vir e entregar ao Senhor a sua oferta, a sua dedicação. É assim que nós devemos vir ao Senhor e dar aquilo que nós colocamos no nosso coração. Vamos fazer isso. Vamos, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, pergunte ao Senhor, olha, o que eu vou dar? Eu chamo meu representante oficial, né, para recolher ofertas, todo domingo ele está aí, e alegremente, ele é aquele tipo alegre que vem correndo para receber a oferta dos irmãos. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Pai, alegremente nós queremos dedicar a Ti aquilo que temos no nosso coração, reconhecendo a dependência, como nós cantamos nessa noite, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e o nosso coração alegre, festivo, Senhor, quer dedicar a Ti aquilo
que de fato reconhecemos Tua grandeza, o Teu louvor, a Tua honra, e nós fazemos isso com alegria, Senhor, com muita alegria. Te adoramos, Senhor, queremos Te adorar também com a nossa dedicação, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso, trazer alegremente parte daquilo que o Senhor tem nos dado nessa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que bom encontrar os irmãos, rever alguns que já fazia uns 6, 7 meses que não víamos por causa da pandemia, outros que víamos, mas não víamos por aqui. Muito bom cada domingo a gente poder reencontrar cada um de vocês, é uma alegria para mim, para Jimmy, para Cleveson, todos nós. É bom a gente se reunir sempre para a gente adorar o Senhor, louvar o Senhor, aprender aos pés dele, meditar na palavra. É tão bom poder cantar para a honra dele, cantar o nome dele. Obrigado, amor. É tão bom poder olhar os irmãos, rever os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Quem criou essa dinâmica, quem criou tudo isso foi Jesus. Ele sabe que a gente precisa disso. E eu sei também que tanto você quanto eu estamos aqui nessa noite porque nós amamos ao Senhor, porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo todo o socorro que Ele presta para a gente, por toda a provisão. Mas nós estamos aqui também porque nós temos necessidades. Nós não só nos reunimos para louvar e adorar o Senhor, mas nós nos reunimos porque nós precisamos desse contato um com o outro e desse contato juntos com Deus, para que Deus trabalhe na nossa vida. Eu sei que existem problemas que precisam ser resolvidos na minha vida, na sua vida. Eu sei que tem fardos que precisam ser aliviados, pecados que precisam ser perdoados. Há tantas coisas, né? Quando a gente se reúne, se encontra, a gente fortalece um ao outro, encoraja um ao outro, a gente recebe um novo ânimo. A comunhão traz renovação, traz vigor, traz força. Então, assim, nós estamos aqui por várias razões. E todas essas coisas que diz respeito à minha necessidade e à sua necessidade, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já sabia que eu e você tínhamos. Deus vê os momentos de intensa alegria que você vive e eu vivo, mas Deus vê também as lágrimas que caem dos seus olhos. Deus vê todas as coisas em todos os momentos. E é Ele que pode realmente nos ajudar através do exemplo de Jesus, da intervenção do Espírito Santo, do Espírito dele no nosso meio. É Ele que pode resolver essas necessidades através da palavra dele, que é viva, que é poderosa, que tem capacidade de gerar transformação na nossa vida. Então, assim, baseado nisso, nesse amor que você tem com Deus, por Deus, e baseado na sua necessidade, que Deus sabe qual ela é, eu queria que você fechasse seus olhos por um momento, por um instante, e que você falasse com Deus e falasse para Ele, para que Ele viesse de encontro à sua necessidade nessa noite. Senhor, no silêncio que tantas vezes
nos incomoda, nos assusta, o Senhor também fala. Enquanto a gente pode perceber, Deus, que esse fôlego que a gente tem vem do Senhor, que esse coração que bate é por causa do Senhor, o Senhor pode falar. O Senhor pode tratar com os nossos problemas, curar os nossos corações, aliviar, Deus, as tensões. O Senhor pode renovar vidas, o Senhor pode corrigir rotas, trocar motivações, curar famílias, dar esperança. Tudo é possível ao Senhor. E mesmo que a gente não conseguisse falar das nossas necessidades, todas elas te são conhecidas. Trabalha, Pai, com a gente nessa noite. Que a Tua palavra, que é simples, que é pura, que é santa, atinja, Pai, o nosso interior e mude, Deus, a nossa realidade dentro da necessidade de cada um que o Senhor conhece. Nós amamos a Tua presença, Senhor. É muito melhor, Deus, um dia, alguns minutos, Deus, com consciência de que o Senhor está, do que, Deus, viver a vida, ó Deus, na onda, no vento, sem sequer, Deus, te perceber, te reconhecer e ter essa alegria da amizade contigo. Espírito Santo, é por causa de Jesus que nós estamos aqui, mas é porque também nós precisamos do Senhor. Quero te agradecer também nessa noite, Pai, antes de compartilhar a palavra pela vida do pastor Cleverson. Obrigado, Deus, pelos 58 anos de vida dele. Que o Senhor o abençoe, Pai. Totalmente, Deus, completamente em Jesus. Cuidando, Deus, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Trazendo, Deus, vida, aquela vida abundante de Jesus. Prolongando os seus dias, Deus, e o fazendo alguém que honra o Teu nome, Deus, e glorifica o nome de Jesus. Abençoa o pastor Cleverson, Senhor, em nome de Jesus, por mais esse aniversário que ele realiza, Deus, hoje. Muito obrigado, em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Não esqueça de dar um abraço no Cleverson. Depois dá como é que chama? Um amplexo. É amplexo? É amplexo. Um amplexo. E um parabéns no final, Cleia. Isso aí. Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, pular outros versículos e ler outros, e assim nós vamos compartilhando a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 15. Carta de Paulo aos irmãos, da Ásia, dessa igreja aí tão preciosa, tão abençoada, que amava tanto a Jesus. Paulo traz muitas verdades preciosíssimas nesse livro, e a partir do capítulo 4 ele traz exortações para a igreja, orientações, instruções, e a gente vai ler então a partir do capítulo 5 e do versículo 15. Diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não na maneira de viver do outro, mas na minha maneira. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os
Os ignorantes aqui, irmãos, são os sem conhecimento real, né, da presença de Deus, da vontade de Deus. Versículo 16: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Uma pausa aqui, eu fico lendo às vezes esse versículo, eu gosto muito, a carta que eu mais gosto da Bíblia é a carta de Efésios, e eu fico olhando, quando a gente lê esse versículo, eu fico pensando assim, nossa, Paulo estava dizendo lá, há trocentos anos atrás, né, séculos e séculos atrás, os dias que vivemos são maus. A gente lê hoje e como a gente percebe que a Bíblia é atual, né? Porque também nós vivemos em dias difíceis. Então, assim, foram difíceis naquela época, são difíceis nos nossos dias, e mesmo durante esses dias difíceis, a gente sabe que o Senhor está com a gente, nos abençoa e nos ajuda, né? Mas é por isso que a gente precisa dessas lapidações e aperfeiçoamentos. Versículo 17: não hajam como pessoas sem juízo, sem sensatez, né? Sem prudência, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Agora a gente vai pular para o versículo 21, pula um pouquinho, vira a sua página aí, o versículo 21 para frente, até o 30, diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, ou como você deveria obedecê-lo no Senhor, né? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, ou pelo menos deveria ser, né, obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pureza, perfeição, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim, como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Até aí. O versículo 21, que é o texto base, o versículo chave para o que eu queria compartilhar com os irmãos: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo, ou em algumas versões, honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, a meditação com vocês nessa noite, fala sobre a graça da submissão, da obediência, a graça que existe na submissão e na obediência. E eu queria abordar um pouquinho sobre esse assunto dentro do contexto do casamento, por isso que eu li os versículos do 21 ao versículo 30. Mas vale ressaltar aqui, antes de a gente entrar em coisas mais específicas da relação conjugal, que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele tinha como uma das marcas principais da vida dele, do estilo de vida dele, da personalidade dele, a submissão. Jesus era conhecido por ser um homem de fé, por todos os feitos que ele, realizou. Ele era conhecido por ser um homem de oração. Muitas vezes os seus próprios discípulos o viam nessa condição, não só orando por pessoas, falando a pessoas, mas orando sozinho, no deserto, no monte, em qualquer lugar, toda hora, madrugada, manhã, tarde, tem vários episódios. Jesus era conhecido como um homem extremamente amoroso, amoroso com a sua própria família, amoroso com seus discípulos, amoroso com as pessoas marginalizadas, fragilizadas, com as pessoas
rejeitadas. Um homem extremamente amoroso, amoroso com o órfão, com a viúva, amoroso com as crianças. Jesus era um homem amoroso, mas Jesus também era conhecido como um homem submisso, um homem que não fazia o que dava na telha, um homem que não realizava nada por impulso, nem simplesmente porque agora eu vou fazer. Não fazia nada porque alguém esperava que ele fizesse, não fazia nada sem que aquilo que ele fizesse já não tivesse sido visto pelo Pai, e ele visto no Pai. Ele não falava nada que era, eu vou falar porque me ocorreu de falar. Jesus era um cara submisso, submisso ao Pai, submisso ao Espírito Santo, submisso à sua família, submisso à sociedade. Jesus não era um contraventor, Jesus não era um anarquista. Aliás, a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei. Que lei? A lei de Deus. E na lei de Deus existem muitas coisas que têm a ver com as leis civis. Ou seja, Jesus era um cara submisso. E falando disso, é possível então dizer para mim e para você que essa é uma atitude que nós devemos, se assim a gente pode falar, imitar, ou permitir que o Espírito Santo gere na vida da gente. Submissão. Paulo fala: sejam obedientes ou submissos uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo, ou para a honra de Cristo. Logo depois que ele fala o seguinte: encham-se do Espírito Santo. E logo depois disso ele vai tratar sobre os relacionamentos, quer seja marido, mulher, pais, filhos, empregador, empregado, ou até na luta que a gente tem espiritual, quer seja no relacionamento fraternal entre os irmãos. Na realidade, ser submisso, obediente uns aos outros, é talvez uma das grandes evidências de que alguém tem realmente a plenitude, ou quase a plenitude do Espírito Santo. Ou pelo menos eu diria assim, alguém que é submisso ao outro, é alguém que é cheio de Deus, evidencia a presença de Deus na vida. E Jesus via a submissão, irmãos, como um ato de grandeza, não um ato de quem é inferior ou subordinado, é um empregadinho. Não, Jesus via a submissão como um ato de grandeza. E esse ato sempre estava, preste atenção nisso, sempre estava relacionado às necessidades daqueles a quem ele servia. Quando alguém é submisso porque tem alguém que precisa de você, tem alguém que tem alguma necessidade. Eu já quero de início quebrar aquela ideia de que submissão é alguma coisa que você deve para alguém que está acima de você. Isso é um engano, é uma mentira. Submissão é uma coisa que você deve a qualquer pessoa, dentro de um contexto, dentro de realidades, dentro de limites. Como eu disse, Jesus era um cara submisso. Então toda vez que alguém precisa de mim, tem uma necessidade real, genuína, e eu me coloco para atender essa pessoa, eu estou agindo em submissão, não só a Deus, mas me submetendo a servir aquela pessoa, entendendo que aquela pessoa, por causa daquela necessidade, ela se torna uma pessoa, pela graça de Deus, às vezes mesmo não merecendo, ela se torna uma pessoa que deve ser alvo do meu amor, do meu serviço, do meu trabalho, ou de qualquer coisa nesse sentido. E Jesus tinha essa clareza tão forte nele, que ele chegou para os discípulos em certa ocasião. Eu sei que o Maurício gosta muito desse texto. Cadê o Maurício? Deve estar andando ali fora talvez. Ele gosta muito desse texto, várias vezes ele já falou isso no nosso grupo, na nossa célula. Mateus 20, 25, 28, não precisa abrir, eu já separei para ler para você. Diz assim: entre os ímpios, Jesus falando, os reis são tiranos. Entre aqueles que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que estão de costas para Deus, as autoridades são ruins, são ditadoras, são manipuladoras, são exploradoras.
E cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Olha o que Jesus está dizendo, olha como é que funciona. É assim, nos reinos da terra, nos sistemas de governo da terra, quem está por cima explora quem está por baixo. Só não faz isso se tiver Deus e tiver maturidade. Do contrário, faz, porque é da natureza humana explorar o mais fraco. E Jesus diz assim: mas entre vocês deve ser diferente. Não é que pode, tem que ser diferente. Se vocês andam comigo, vocês vão ter que mudar essa referência, esse paradigma. Todo aquele que anda comigo e quer ser alguém importante, quer ser alguém grande, quer ser alguém que tem reconhecimento, entre vocês deverá ser o servo, aquele que se submete. E quem quiser não só ser grande e reconhecido, mas também quiser ser o primeiro, quer estar na frente, quer ser a cabeça, o cabeça, quer ser a autoridade, deverá servir como um escravo. Seja submisso. A atitude de vocês, Jesus continua, isso é Bíblia pura, deve ser igual ao Filho do Homem. Ele dizendo, né? A atitude de vocês deve ser igual à minha atitude. Eu sou o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Você entende? Começa a perceber que ser cheio do Espírito é ter capacidade de ser submisso uns aos outros e não só a quem está em cima. Pedro complementa isso e diz assim: irmãos, vocês precisam servir uns aos outros de acordo com o dom de Deus, com aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida como habilidade, qualidade, capacidade espiritual. Você precisa servir uns aos outros, não somente os que estão acima de vocês, com o dom que vocês receberam, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ser submisso é ser canal da graça de Deus. Por isso que eu pensei nessa mensagem, ela veio ao meu coração e eu lembrei que eu fiquei pensando, que tema, que título, só assim, porque a gente precisa pôr, às vezes vai pôr na internet alguma coisa, e me veio essa palavra, a graça sendo ministrada em submissão uns aos outros. Por isso a graça da submissão. Sendo assim, a gente pode afirmar que dentro do casamento, e agora a gente vai entrar na questão do casamento, a submissão deve ser mútua. Ah, mas eu sei, talvez você saiba, eu também sei, mas nós temos muita dificuldade em relação a isso. Jesus ensinou esse princípio de submissão mútua, Paulo ensinou esse princípio, Pedro falou desse princípio. Paulo diz: honrem a Cristo, sejam obedientes uns aos outros, honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. E aí ele começa a falar do casamento. Ora, se é para que a gente seja submisso uns aos outros, é sinal de que o marido tem que ser submisso à mulher, a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que amar a mulher e a mulher tem que amar o marido. Mas como é que a maioria das pessoas entende essa passagem das Escrituras? Não entende dessa forma. A maioria, infelizmente, entende da maneira, como eu estava conversando com o Jimmy essa semana, inclusive eu pensei sobre esse texto depois que o Jimmy pregou na semana passada, entende que quem tem que ser submisso só é a mulher. É simples assim, porque está escrito lá, seja submissa. E como se o marido não precisasse de exercitar isso. Mas Jesus está falando, e Paulo ensinando, de algo que vai além da questão da sexualidade. Por que Paulo ensina sobre submissão mútua antes de falar sobre todos os relacionamentos de maneira prática? Porque Paulo viu isso na vida dos apóstolos.
Eles aprenderam com Jesus a servir uns aos outros. Jesus não botou ninguém entre eles para mandar e todos os outros obedecer. Eles viram Jesus servindo de todas as formas, e Paulo aprendeu de Deus pelo Espírito e viu isso na vida dos irmãos. Paulo sabia que Jesus não ensinava algo que não era viável, que não era bom, mas Jesus ensinava o que era do alto, do céu, o que era melhor para qualquer pessoa. Obviamente, esse princípio é melhor para o casamento. E Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus vivia, ele não só dava uma boa palavra, ele vivia, e as pessoas, quando via ele falar, lógico, a gente sabe enxergar sobre isso que Jesus está ensinando. Mas Paulo também ensina sobre submissão mútua dentro do casamento, porque ele sabe, como eu comentei no início, que o homem tem necessidades específicas e as mulheres têm necessidades específicas, e essas necessidades precisam ser supridas pelo cônjuge servo, pelo cônjuge que tem essa característica de sujeitar-se a servir o outro. Então pensa comigo, a submissão jamais pode ser vista pela ótica da hierarquia verticalizada, onde um domina e tem poder sobre o outro, e o outro simplesmente obedece e bate continência. Essa ótica que Jesus chama de ímpia, mundana, que escraviza as pessoas e explora as pessoas, não deve ser vivenciada dentro das nossas relações matrimoniais. Jesus ensina que isso aí é distorção da autoridade, que isso é mundanização da vida conjugal. Jesus diz que a perspectiva que deveria funcionar nessa questão de autoridade e submissão dentro do casamento é a perspectiva do relacionamento que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo, de submissão mútua. E é interessante porque Paulo traz isso justamente numa cultura onde a mulher não era só explorada, mas era inferior, talvez explorada até porque era inferior. Em muitas culturas, na maioria das culturas, a mulher é tida como um ser inferior ao homem. Até hoje, a gente vive na nossa sociedade os reflexos desse tipo de mentalidade, que gerou movimentos de repulsa, de revolução, de libertação das mulheres, que também jogou a mulher numa outra ponta, polarizando. Então, os homens são machistas, nós vamos ser duronas também, e aí vira essa guerra. Mas Paulo e Jesus está dizendo assim, não, no reino dos homens é assim, no meu não. No meu, as pessoas se submetem umas às outras, para honrar a Cristo. Jesus com isso, e Paulo também reforçando, estabelecem um novo paradigma dentro do relacionamento conjugal, um novo paradigma para o casamento, um novo paradigma para a forma de liderar, para a forma de governar, para a forma de servir. Eu não vou mais servir pelo título, pelo status ou pela posição que a pessoa tem. Quando eu estou em Cristo e estou no Espírito, eu vou servir por causa de uma coisa chamada a vontade de Deus e a necessidade da pessoa a quem eu vou servir. E quem serve, submete-se a suprir o outro em amor. Toda vez que eu sirvo a minha esposa de alguma forma, eu estou me submetendo a ela de alguma forma, porque eu estou me sujeitando a dizer o seguinte: qual é a sua necessidade, qual é a sua demanda? Eu quero te ajudar, eu vou fazer, seja o que for preciso e que está ao meu alcance, e se não tiver ao meu alcance eu vou ver quem pode ajudar. O servir
independente se é a esposa ou é o marido, é o trovão, irmãos. É uma expressão profunda de amor. E sabe de o que mais? De libertação do preconceito. Quem serve como Cristo servia, prega com a vida contra o preconceito, contra a discriminação. Por isso quem serve ou é submisso acaba não só amando e evidenciando que tem maturidade em Deus e no Espírito Santo, mas também pratica sem falar uma outra coisa maravilhosa das Escrituras que Jesus tinha muito, é o exemplo de tudo ele, né? Chamada humildade. Eu nunca vou me esquecer de uma palestra que eu participei há muito tempo. Você vê que tem coisas que nem está anotado aqui, mas veio ao meu coração, porque foi muito forte esse testemunho. Aquele navegador famoso do Brasil, Amir Klink, dando uma palestra no Hotel Bourbon, eu estava lá participando, e ele falou que a equipe dele quebrando a cabeça para descobrir algumas coisas, e eles não conseguiam, engenheiro naval, administrador, engenheiro não sei o quê, e ele disse que acabou descobrindo algo que ajudou muito ele nas travessias por regiões tenebrosas nesse mar, né, oceano do meu Deus, e ele descobriu um detalhe para uma coisa que ele precisava fazer através da moça que fazia limpeza do escritório deles. E ele conta aquilo. Eu falei, cara, que coisa tremenda, né? E ele honra, né, toda vez que ele menciona isso, ou mencionou aquela pessoa, né? E obviamente ele deve ter procurado aquela pessoa e agradecido e tudo mais. Então assim, independente de quem é, que função que tenha, qualquer ser humano pode ser alvo dessa atitude minha e sua, quanto mais o nosso cônjuge, de amor, de humildade, de servir, de se interessar. E aí Jesus em Mateus 18, complementando essa questão, ele diz assim: o maior no reino dos céus, né, deve ser como o rei de Roma. Não, o maior no reino dos céus deve ser como o imperador não sei das quantas. O maior no reino dos céus deve ser como fulano de tal, que é uma estrela dos nossos dias. Não, ele diz o quê? O maior do reino dos céus. Aí ele fala assim, mais ou menos, Benjamim, né? Chega aqui e tal, põe Benjamim ali na roda, tal, mostra aqui, ó, o maior no reino dos céus é como Benjamim. Tem que ser como uma criança, tem que ser simples, tem que ser autêntico, tem que ser dependente, tem que ser humilde. Então, quem tem esse entendimento que submissão ao cônjuge deve ser vivenciado constantemente, tem que agir dessa forma, tem que ser desprovido desses ensinamentos que a gente recebe, sei lá, eu na escola, às vezes até dos nossos pais, ou de alguns livros que a gente leu, e a gente tem que olhar para Jesus e falar, tem que ser como Jesus está nos ensinando. Jesus servia as crianças, aos velhinhos. E talvez eu não sei, mas talvez alguém aqui nunca tinha pensado que quando eu sirvo alguém, eu estou me submetendo àquela pessoa. Porque o paradigma é tão forte que a submissão tem a ver com servir quem está em cima, que a gente não enxerga que pode ser servir quem está do nosso lado. Será que funciona mesmo dentro do casamento a submissão mútua? Porque afinal de contas, quem é o cabeça? Paulo manda que obedeçam uns aos outros. Jesus manda servir uns aos outros. Pedro diz que cada um tem um dom ou vários dons para servir uns aos outros. Com isso, Paulo deixa claríssimo que o marido e as esposas são iguais. Aliás, uma das coisas que Jesus veio fazer foi resgatar o valor da mulher numa sociedade machista que desprezava a mulher e achava que ela era um ser de segunda categoria.
E quando Paulo diz isso, antes de falar sobre os detalhes da relação, a dinâmica, ele está dizendo o seguinte, em Jesus, esse negócio aí de você dizer que você é o homem e ela é a mulher, como se dizendo assim, no final eu que falo e você que obedece e se cala, não é assim. Então Paulo diz assim, homens e mulheres são iguais para Deus, porém, têm funções na vida do lar diferente. Desempenham funções diferentes. Então assim, eu não vou começar a falar algumas coisas mais específicas para a esposa, porque no versículo 22, que é logo em seguida, quando ele fala sejam obedientes uns aos outros, ele começa a falar para as mulheres. Eu vou começar a falar para os homens, eu vou inverter. Depois eu vou falar um pouquinho para as mulheres. Mas assim, Paulo está dizendo assim, você é o cabeça. Não para dominar, nem para mandar, nem para dar ordem. Você é o cabeça, sabe para quê? Para servir e para amar. Você é o cabeça para liderar através do exemplo. Você não é o cabeça para ficar sentado e pedindo que a pessoa faça o que você quer. Você não é o cabeça para sujeitar a sua esposa. Ao contrário, eu estou dizendo que se você é um homem de Deus, você tem que aprender que a sujeição é mútua. Então, como cabeça ou como líder, você não precisa ser, não deve ser um ditador, como um rei ímpio, um oficial que não conhece a Cristo. Porque Jesus, Paulo argumenta, não agiu assim com a igreja. Toda a ação de Jesus, a gente sabe pelas Escrituras, Paulo fala também sobre isso, foi movida por uma coisa chamada amor, compaixão, misericórdia. E como a sua mulher não é inferior a você, você não tem que mandar. Aliás, é uma expressão agressiva. Alguém assim, eu mando. A gente não manda nem na gente. Quanto mais mandar no outro. Que pretensão do ser humano querer explorar o outro. Jesus deu a vida pela igreja, irmãos. Ele é o cabeça. Jesus fez tudo o que ele fez pelos discípulos e por nós, e faz até hoje, para dedicar nossas vidas ao Pai. Jesus faz tudo o que ele faz comigo e com você para nos aproximar dele. Agora você acha que um homem que só ordena, só comanda, só explora, consegue trazer salvação para a vida da esposa dele, consegue apresentar essa mulher feliz e alegre diante de Deus, ou aproximar ela diante dele? Jamais. Ela vai estar ali por alguma razão, mas o coração dela já não vai estar mais. Isso significa que, como líder, a gente precisa compreender que as nossas vidas dentro da casa, do nosso lar, elas precisam ser compartilhadas em todo momento. Todas as nossas decisões precisam ser tomadas em conjunto. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que conversar. Mas eu tenho a última palavra. Não, não é isso. Isso é para um momento de crise, a gente vai ver. Porque tem muitas coisas que quando você conversa com seu cônjuge, agora não vou falar só a sua mulher, mas o cônjuge, um conversa com o outro, vai perceber que aquele outro tem mais informação, mais habilidade, melhor condição para desempenhar alguma atividade ou tarefa, ou até mesmo para tomar alguma decisão. Porque tem mais fundamentação, mais base, mais estudo, porque tem mais experiência de vida dentro daquilo, quer tenha sido experiência pessoal ou dentro da própria família. E o homem que não entende que liderar significa compartilhar esse momento de conversa para tomar decisões em conjunto, o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai tomar a decisão e comunicar. E depois é isso mesmo e acabou. Paulo também deixa claro nessa questão, quando ele fala da submissão mútua e fala o homem como líder, que nós como líderes temos que prover, assim como Jesus,
o que for melhor para o nosso cônjuge, para a nossa esposa. O que é melhor para a minha esposa? Para a vida dela com Deus, para a vida dela profissional. O que é melhor para a minha esposa, para a vida dela com os amigos? O que é melhor para a minha esposa, para a vida dela com os irmãos da igreja? O que é melhor para a minha esposa pensando na família dela? O que é melhor para a minha esposa dentro da nossa relação? E aí eu, como líder, ao invés de eu ter essa postura do domínio e da manipulação, que é da natureza humana e sobretudo masculina, eu vou procurar ser um exemplo para ela. Obviamente com muitas imperfeições, mas daquilo que talvez eu gostaria que ela fizesse. Eu vou ser cuidadoso nas palavras que eu vou usar, porque ela não é inferior a mim. E eu não tenho, né, ela é de Cristo. Ela é minha esposa, mas ela é minha irmã. Eu vou orar por ela, orar junto com ela e por ela. Alguém escreveu esses dias e postou no nosso grupo familiar lá, e eu achei muito bacana, falando, você já pensou em Deus como sogro? A gente não pensa, né, mas é meu sogro, porque a Lília é filha dele. E essa relação, irmãos, de irmandade em Cristo e fraternidade é a que vai prevalecer, porque não entra sexo no céu. Vai entrar homem e mulher, mas assim, sexo não. Então, na real, na humildade, cabeça é Cristo, o líder é Cristo. E a Ele todos nós vamos prestar contas. Mas Paulo fala assim, olha, você não é só líder e cabeça não, e se for é para agir desse jeito. Estou compartilhando com os irmãos, mas você também deve ser o amante da sua esposa, o homem da vida dela, o que a ama. E o amor que você deve a ela deve ter todas as expressões do amor que eu gostaria que você tivesse com ela, ou seja, um amor de irmãos em Cristo, o amor de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13, que suporta, que crê, que caminha junto, que perdoa, que se alegra quando a esposa vai bem, que fica triste quando ela está triste. Todas aquelas características que estão lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, mas você some a esse amor, o amor romântico, o amor eros, o amor do físico. Seja o amante. E o amante tem uma característica, o amante ele sabe, né, envolver. Estou falando do amante da perspectiva de Deus, tá, irmão? Não estou falando do amante de um terceiro não, pelo amor de Deus. O homem que é um amante, é um homem que está preocupado, o que ela gosta, o que ela quer. Eu sei que eu estou falando com os homens aqui agora, viu, Tadeu? Só que eu olhei para você, você olhou para mim assim. Eu sei que é desafiador para mim, para você e para os demais homens que estão aqui presentes, porque isso não é uma coisa natural nossa de ficar buscando ver o que ela precisa, o que ela quer, A gente tem essa dificuldade, mas é por isso que Paulo, Deus, Jesus e a palavra diz: homem, ama a tua mulher. Tu não sabe, mas é isso que tu precisa fazer, porque é isso que ela quer. Ame a tua esposa com meu amor e com amor de homem. Dá atenção para ela, dá tempo para ela. Tem tempo para tudo e não tem tempo para ela, dá tempo para ela. Qual o tempo que ela precisa? Dá tempo para ela. O que mais? Faz coisa junto, qualquer coisa que seja bom, às vezes que vai ser bom para ela. Você está investindo, você está plantando, você está abençoando, você está se sujeitando a servir, a fazer algo que é da necessidade dela. Quem planta boas sementes, colhe bons frutos. Elogia, você é bonita. Às vezes e elogiar é difícil, né? Porque a mulher, se ela não estiver se sentindo muito bem, por mais que você diz, olha, você está linda, não, você não está falando a verdade. Então é difícil, mas a gente tem que tentar, Tadeu. Não, é verdade, está mesmo, né? E é mesmo, senão nós não estávamos com ela. Ela é a menina dos nossos olhos, a igreja é a menina dos olhos de Deus, mas a menina dos meus olhos é a minha esposa.
Escute ela, diga que a ama. Eu não consigo dizer todo dia, irmãos, eu confesso meu pecado aqui, público, mas de vez em quando eu falo, amor, eu te amo, sabe que eu te amo. Ela fala muito mais para mim, né, amor? Escute seus problemas. Sei lá, faça uma relação do que é importante para você servir a sua esposa. Agora a pergunta é, e eu vou mudar para as mulheres, nós homens estamos honrando a Cristo como cabeça, servindo as nossas esposas através de uma liderança sacrificial e de um amor que se importa com o que ela precisa? Ou nós achamos que o homem que honra Cristo é aquele homem que não está nem aí e só quer sugar, é o vampirão? Está repreendido em nome de Jesus o vampirão, né? Nada de vampirão aqui, irmãos. Nós temos que ser homens de Deus. Temos que aprender isso, não é fácil, não nascemos assim. E quer ver uma coisa que é muito interessante a gente admitir, e eu admito isso, que os homens não ensinam os homens a fazer isso. A gente meio que aprende né? A não ser quando você cresce na igreja, vai lá na escola bíblica dominical, vai participar de congressos de família, reuniões de homens, aí você aprende, mas no normal e no geral a gente não aprende. O que a gente aprende não presta. O que a gente aprende faz com que a gente enxergue a mulher como um objeto. Inclusive nas escolas se aprende essa coisa distorcida, diabólica. Esposas, Paulo fala, agora sim, sejam submissas, respeitem ao seu marido. Aí quando a gente lê isso, dá a impressão que é assim, né? Então só a mulher tem que ser submissa mesmo, porque Paulo está falando, né? Você tem que ser submissa, né? Versículo 22, esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Então assim, para mim não sobra essa parte, é só para ela. Mas eu já expliquei antes para vocês o que Jesus e Paulo e Pedro ensinaram. Mas esposas, sejam submissas, respeitem o marido de vocês. Ser submissa, como eu falei, é um ato de grandeza, não é um ato injusto, um pedido injusto, nem inferior, nem depreciável. Filipenses 2, de 5 a 9, Paulo fala do ato de humildade de Cristo, de servir a humanidade, foi servo de todos, escravo de todos, e por causa desse ato dele de submissão à humanidade, submisso ao Pai, mas servindo à humanidade, Deus exaltou ele sobre todos os homens, sobre todos os tempos, e trouxe a Jesus toda a honra e toda a glória. Eu vou dar um exemplo, não sei se eu já falei, se falei faz muito tempo, mas é um exemplo familiar, e não é familiar meu e da minha esposa, mas é familiar do meu pai e da minha mãe. Metade da vida do meu pai, um pouco mais, eu vi meu pai, eu cresci num lar onde meu pai trabalhava muito, corria muito, não deixava faltar nada em casa. Você vai ouvir daqui a pouco o pai essa semana, a mamãe também, então já estou adiantando. Trabalhando muito, e minha mãe, aquela mulher dedicada, do lar, dedicada como a maioria das mulheres de uma geração anterior eram, né? Não estavam tanto fora no trabalho, basicamente os homens que eram os provedores, e minha mãe foi esse tipo de relacionamento, ela manteve com meu pai muitos anos. Meu pai aposentou em 1994, faz muito tempo, e eu vi e vejo a colheita da minha mãe. Desde lá, as coisas parece não tomaram outro sentido, rumo. Eu vejo essa submissão mútua, eu vejo esse ato sacrificial de serviço, de honra, de respeito, de admiração, de colocar a minha mãe como superior e fazer, olha, eu vou te servir. Eu acho a coisa mais preciosa. Porque aí minha mãe começou a escrever, compor, e ela faz isso toda semana, gente, todo dia. Uma vez por semana eu tomo café com meus pais, ela tá, olha que eu escrevi meu filho e tal, e meu pai está ali do lado, agora nós vamos não sei aonde. Eu vejo isso que Jesus ensinou acontecendo na vida do meu pai e da minha mãe, e esse legado ele deixou para o Carlos, para a Ana e para mim. Eu não tenho desculpa diante de Deus. Eu não tenho um pai, graças a Jesus Cristo, graças à obra do Espírito Santo, machista. Eu tenho um pai que é servo da minha mãe. Eu tenho um pai que é servo dos filhos, e é assim que nós servimos a Ele.
É uma honra olhar o meu pai e a minha mãe. Eu estou falando isso e eu tenho admiração e respeito por muitos outros casais, mas eu citei que é um exemplo familiar da minha casa. E é isso que eu tenho aprendido e tenho feito com as minhas filhas. Eu tenho procurado servir as minhas filhas. E não só tipo, eu que sou o pai, você pega meu chinelo, pega meu sapato, lava não sei o quê. Não, nada disso. Pode até fazer isso também, mas não é isso. Submeter-se, esposa, ao seu marido é um ato de amor, de confiança. E quando você age assim, Deus se alegra, porque você se assemelha a Cristo. Você não deve ser submisso ao seu marido porque ele é o cabeça, porque ele é seu irmão em Cristo, porque ele traz nele também a imagem e semelhança de Jesus, porque ele tem necessidades. O homem precisa da admiração da esposa, o homem precisa ser aceito pela esposa. A mulher tem muita necessidade de carinho, de respeito, de amor, de toque, de abraço, de proteção. O homem não tem tanto essa necessidade, mas ele tem muita necessidade de admiração, de aceitação, de ser reconhecido, de ser valorizado. Por isso que eu disse, nós somos iguais, mas somos diferentes nas funções e nas expectativas, mas iguais para Deus. Por isso que nós podemos viver uns aos outros, a submissão mútua dentro do casamento, e isso vai ser muito bom para a nossa vida. Então assim, tente escutar o seu marido quando ele fala. Eu sei que às vezes a mulher não quer escutar, porque às vezes o marido é muito grosso, e ela já não quer nem ouvir. Mas se não é isso, escute, porque o homem tem dificuldade de falar, não de reclamar ele tem facilidade, mas de falar alguma coisa assim, que está pensando, sentindo, é bem difícil, o homem é muito fechado. Vocês têm muita facilidade, mas assim, quando ele estiver dando alguma evidência que ele está falando alguma coisa, que não é uma reclamação, uma observação ou um ensinamento, vamos colocar assim, né? Porque o homem tem essa coisa de achar que toda hora tem que estar ensinando. Dê ouvido para ele, reconheça os valores que ele tem, os sentimentos que ele expressa, o caráter que ele tem, admire isso. Meu marido é um cara trabalhador, um cara íntegro, bonito, educado, generoso. Fale, né? Não sai falando isso para todo mundo, senão você vai arrumar encrenca. Mas assim, fale para ele, suas filhas, seus filhos, fale bem. Reconheça e valorize o trabalho dele. Não importa se ele guarda carro ou se ele é o presidente de uma multinacional. É o seu irmão em Cristo, é o seu esposo, um homem com necessidades, e que quando você se sujeita a servi-lo, você está honrando a Cristo. Paulo diz, e é verdade, que nós homens temos que ser capazes de morrer por nossas esposas, é verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu queria que as irmãs me sinalizassem. Você morreria pelo seu esposo? Você seria capaz de morrer pelo seu esposo? Quem seria capaz de morrer pelo seu esposo? Olha, tem mulheres que morrem pelo esposo. Então você veja que coisa linda. Se a gente olhar para esse texto com a lente do estilo de liderança ou do mundo, jamais a gente pensaria sobre isso. Mas eu tenho certeza que a minha mulher morreria por mim, numa determinada situação. Mas Deus demanda isso da gente como homem, porque Deus sabe que o homem foi talhado para esse enfrentamento, para essa luta, é ele que tem que dar a cara mesmo. Mas eu tenho certeza que tem muitas mulheres que seriam capazes de morrer pelo seu marido. Então Paulo fala, teu marido tem que morrer por você, mas você também precisa ser capaz de morrer por ele, porque isso é a vida cristã. O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de o quê? Dar o quê, Melen? A vida pelo seu irmão. Quem está do seu lado é o quê? Seu inimigo?
é seu irmão, sua irmã. Você está vendo como a gente esquece o ensinamento principal, geral das Escrituras, e aí por causa de uma coisa chamada homem ou mulher, a gente se fecha naquela visão hierárquica, militarizada, né, que não foi a forma como Jesus viveu. Outra coisa, valorize. Aí agora essa palavra eu tinha anotado para falar para as esposas, mas não é para a esposa, eu risquei, é para o casal. Valorizem a intimidade de vocês. Irmãos, quem sou eu para dizer o que você precisa fazer e quantas vezes? Mas deixa eu dizer algo para você que está na Bíblia e é genérico. Faça. Tenha intimidade com a sua esposa, tenha intimidade com o seu marido. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que isso aí é algo que a gente tem que praticar. Não só porque é bom, mas é porque é necessário e porque protege o casamento. E que quando for parar, pare por um motivo, porque você precisa de um tempo de dedicação para o Senhor, que você não quer focar em mais nada, e então você vai lá orar e jejuar por um tempo, e que seja um tempo curto, porque senão o diabo pega aquilo ali e arrebenta. Submissão uns aos outros. Paulo diz assim, o corpo da mulher pertence ao homem. Mas ele diz também, para provar o que eu estou falando da submissão mútua, o seu corpo, Zé Ernesto, pertence a Lília. Então eu sou dela, ela é minha, nós somos um do outro, estamos juntos cooperando para que ambos cresçam, sirvam ao Senhor. Estou terminando, me dá mais alguns minutinhos. Talvez você diga assim, tá, mas e se tiver uma situação na nossa vida conjugal que não dá acordo, não tem saída, tá? O negócio está pegando, está em crise, nós estamos em desacordo. Como é que fica esse negócio de submissão mútua? Bom, aí é a exceção. Aí é assim, depois que a coisa entrou num nível que vocês não têm saída, vocês já oraram individualmente, já oraram juntos, já conversaram com outros casais, que mais? Vocês já fizeram tudo que estava ao alcance, e a decisão precisa ser tomada. Meu conselho é, deixe o seu marido decidir. Sabe por quê? Porque na hora da prestação de contas, Deus vai vir a ele. Essa é a hora de você usar esse momento, a mulher e o homem, não tem agora, bom, não, amor, não dá mais tempo, vai ser por aqui. Mas isso é uma exceção na relação conjugal. Deveria ser uma exceção na relação conjugal, porque todas as coisas devem ser resolvidas conversadas. Uma vez eu abro mão, outra vez ela abre mão, e assim a gente vai decidindo, chegamos junto a uma decisão. Mas assim, num momento crítico, seja vender o carro, a casa, e agora, desliga o aparelho do meu pai ou não desliga, ou do seu pai, ou da nossa filha, ou coisas difíceis. Não sei, mas precisa tomar uma decisão. Faça o uso desse benefício que você tem, esposa. Amor, decide. O que você decidiu, eu estou junto. Eu vou orar para você, Deus abençoa. Que a decisão dele seja a mais assertiva possível. Tem misericórdia, porque se ele decidir errado, talvez todos nós vamos sofrer. Se ele decidir certo, todos nós vamos ser beneficiados. Essa é a atitude de uma mulher, ou talvez, dependendo de uma situação, de um homem cheio do Espírito Santo, quando existe uma situação de desacordo. Mas é complicado, porque a natureza humana não é essa. É tipo assim, então vai, que se lasque, dê tudo errado. Não estou falando da mulher não, do homem ou da mulher. E aí a coisa dá errado, eu te disse, eu lembro que eu tinha falado. Esse não tem nada a ver com o Espírito Santo, isso é o Espírito do homem. Então assim, funciona assim a submissão mútua. A gente aceita aquilo que nós decidimos em conjunto, ou num momento de crise aceita a decisão que o homem procurou fazer da melhor forma possível, e a gente apoia um ao outro para que aquilo seja a melhor coisa que a gente poderia ter feito junto. Confiando em Deus e sabendo que Deus nos ama e está sempre planejando o melhor para a nossa vida conjugal. Sempre. O propósito de Deus para o casamento, irmãos, chama-se unidade. Eu só quero ler porque eu acho que isso aqui é uma coisa para finalizar, e é para finalizar mesmo, e é muito importante. E por que eu digo que é o propósito? Porque é o que Deus disse lá no começo.
falou assim: é por isso que o homem deixa, e aí é o homem e a mulher, né? Porque os dois acabam deixando, a gente sabe, né? Que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Os dois passam a viver uma coisa chamada unidade. E a unidade, junto com ela, existe uma coisa chamada mutualidade. Nós somos diferentes, mas nós somos um. E as nossas diferenças são complementares em todos os aspectos. Mesmo nos meus defeitos e nos defeitos da Lília, nós nos complementamos, porque os nossos defeitos servem como instrumento de Deus para lapidar a personalidade e o caráter do outro. As minhas falhas e faltas como homem servem para que a Lília busque Deus, ore e me ajude a ser um homem melhor, e vice-versa. Paulo fala então que a submissão uns aos outros, ou a obediência uns aos outros dentro do contexto do casamento, é o exercício prático da unidade conjugal. Não vai ser fácil, porque humanamente falando nós somos egoístas, mas vai ser a melhor opção, submetermos pela graça do Senhor e abençoarmos o nosso cônjuge. Veja, vamos ficar de pé? Veja a sua mulher e o seu marido, a sua esposa e o seu esposo, veja o seu cônjuge como uma pessoa digna de receber o melhor que você tem para dar. Tudo que você der de melhor para o seu cônjuge, você está dando para Jesus, e vice-versa, né? E vai ser muito bom, vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Então, que Deus faça você pensar, refletir, avaliar essas coisinhas. Leia você em casa com calma, né? Faça uma listinha das coisas que talvez precisam ser relembradas e praticadas novamente dentro do casamento, para ajudar essa relação florescer e ser cada dia melhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Quero te agradecer pelos meus irmãos, por cada pessoa que está aqui, em especial pelos casais. Obrigado por nos abençoar, nos sustentar. Obrigado por nos corrigir. Obrigado por renovar a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque já passamos por vales e montanhas, mas nós chegamos aqui, a Tua graça, a Tua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Pai, eu oro para que o Senhor continue nos aperfeiçoando. Pai, eu oro para que o Senhor continue curando as nossas vidas. Senhor, eu oro e peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, ó Deus, dando a cada um essa consciência, esse desejo profundo de servir o outro, Pai, seja na coisa mais simples ou aquilo que a gente acha que é mais relevante, mais precioso. Pai, que a gente tenha essa relação de submissão mútua, de sujeição mútua, ó Deus, de cuidado mútuo, de serviço mútuo, Senhor, de suprir a necessidade do outro, honrando a Cristo. Pai, abençoa, cura, liberta, fortalece os relacionamentos conjugais, ó Deus, porque filhos criados, ó Deus, e que vivem, Deus, dentro de um contexto de um casamento saudável, ó Deus, são filhos mais saudáveis, mais fortes, mais aptos, ó Deus, para a vida, Deus, para o enfrentamento da vida, para esse tempo dos dias maus. Pai, abençoa, Pai, abençoa os casamentos, em nome de Jesus. Abençoa os que por alguma razão estão buscando um casamento, Pai, em nome de Jesus. Os que são noivos, que estão namorando, abençoa, Pai, o casal mais novo da nossa igreja ao casal mais experimentado, Senhor. Pai, dá graça, abençoa, que na relação conjugal a experiência com Teu Espírito e com Cristo vivo seja profunda, seja realizadora, e que o diabo, Pai, toda ação maligna, demoníaca do inferno contra as famílias, contra os casamentos, seja repreendida. Protege as famílias e repreende o inimigo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e curta muito
a sua família, a sua esposa, seu esposo. Amém?